mais delongas, vamos estar hoje vendo, né, o significado em cada lugar onde está escrito a palavra céu. Por que, irmã? Né? Então, nós estamos vendo assim, os textos. Por que nós aprendemos que texto sem contexto é pretexto para a gente não entender nada, é pretexto para a heresia? Então, às vezes está escrito de uma forma, mas a hermenêutica, a interpretação, nós temos que entender, porque muitas coisas é metáfora, é simbologia, é linguagem de figura, entende? Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, hoje nós vamos estar entendendo por que a palavra céu. Porque está escrito, né, em João, no livro de João, que ninguém foi ao céu a não ser aquele que veio do céu, né? E nós sabemos que em várias passagens da Bíblia está escrito sobre o céu. Nós temos no nosso conceito, no nosso princípio, que as pessoas morrem e vão para o céu, não é verdade? E temos a passagem de Paulo, que fala que ele foi ao terceiro céu, não é verdade? Então, vamos entender em algumas passagens, porque são muitas, eu só escolhi algumas para poder a gente estar entendendo, tá bom? O significado da palavra céu em cada texto, porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender. E por isso a gente não passa de ano, fica a vida inteira na escola bíblica, né? Anotando, e a gente chega em casa, não lê, não pesquisa, e a gente acaba não entendendo nada. E aí, né, João 8,32, nas nossas vidas não consegue o quê? Sobressair, não é verdade? Se beberes desta água, Jesus disse, né? Jamais terá sede. Então vamos conhecer? Nesta passagem aqui de João 3, né, onde está escrito que Nicodemos visita a Jesus, né? Então vocês vão lá e estudam direitinho a passagem aqui de Nicodemos. O que Nicodemos estava querendo saber? O que Jesus respondeu para ele, né? Mas o que nos interessa é saber o significado aqui do versículo 13, da palavra céu, né? Que diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está, o quê? No céu. Então, esse céu, quando diz que ninguém, né, vai ao céu, a não ser aquele que veio do céu, neste versículo, o que ainda está falando para nós? Que só Jesus, né, como Filho do Homem, ele esteve nesta condição de poder, de glória, de majestade, né, de majestade. Só ele esteve nesta condição. Ele foi gerado, nós vemos lá no livro de Hebreus, né, Hebreus parece que 7:26, que Jesus diz que ele está assentado o quê? Nos céus. Ele está assentado nos céus. O que é esses céus? É a soberania, né? É a soberania. Ninguém vai a este patamar. Dá para entender? Ninguém vai a este patamar. Então, Jesus, como Filho do Homem, ele foi o único que foi a este patamar. Por quê? Porque ele veio de lá. Porque ele já era de lá, né? Então, ele se fez carne, João 1, né, 14. O verbo se fez carne e habitou, né, no mundo, entre nós, né, entre os judeus. Né? Então, só Jesus, como Filho do Homem, foi a este patamar. Então, está dizendo, ninguém vai, né, ao céu, a não ser aquele que de lá veio, né? Porque ele foi de lá, que ele foi gerado, né? Que lá em Hebreus 1 está dizendo que ele foi gerado, não é verdade? Aqui em Hebreus 1 está escrito, ó, Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Então, eram vários anjos, né? Mas só um se fez carne e habitou, né, no mundo, foi gerado. Olha, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Então, este anjo foi gerado e desceu para ser o Jesus, né, para ser a essência, né, o resiliente em Jesus de Nazaré. Então, não foi a carne que subiu ao céu que veio de lá, mas foi o resiliente de Jesus de Nazaré, o único que se fez, né, homem, que veio, né, e voltou para onde ele foi gerado. Ó, eu lhe serei pai e ele me será filho. Aí está falando do filho do homem, né? Então, ele veio para ser filho do homem, mas ele é o único filho do homem, né, que foi para o céu e veio de lá. Porque veio de lá. Ó, e novamente, ao introduzir o primogênito, novamente por quê? Porque ele já teve na terra, né, como anjo, ele teve na terra, né, Miguel, como Noé, como outros, né? Mas isso não é o caso agora aqui. E novamente, ao introduzir o primogênito, né? Então, ele se fez carne, ele como filho do homem, né? Ele veio, né? Novamente, ele já tinha estado aqui na terra, né, muitas vezes, porque ele faz parte da ministração da terra. Mas, como gerado como filho, ele foi o quê? O primogênito, como filho do homem, ele foi o primogênito. E, novamente, ao introduziu aqui o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Daí que Hebreus, no versículo 13, diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha, o quê? Direita, né? No mesmo patamar, né? Só foi aquele, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espírito, não é carne, espírito, ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, muitos, né? Isso é outra aula, mas são muitos anjos que trabalhou não somente aqui na Terra, mas estamos falando da Terra, né? Que a galáxia é grande, mas um destes que foi enviado para esta nossa galáxia, para esta Terra, para esse mundo, né? Do qual a Terra faz parte. Então, um deles foi gerado como filho. Foi gerado que no mesmo patamar, né, de honra, glória e poder. Os outros é o que? Ministradores. O quê? O que é ministro? Ministro é o quê? Para serviço, né? Então, todos são para serviço, inclusive o Jesus de Nazaré. Não é verdade? Mas só Jesus de Nazaré, né, tinha o resiliente gerado como filho. Então, como diz lá no livro de Atos, vamos ler? Aqui no livro de Atos 1, né, está escrito assim, no versículo 11, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi elevado, né? Elevado a essa plenitude, entendeu? Esse Jesus, filho do homem que estava com vocês e que foi elevado, que a plenitude, a soberania, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Como é que eles viram
o Jesus que eles andaram com ele subir, né? Subir em espírito para as nuvens, né? Não subiu carne, não subiu o Filho do Homem, na verdade, subiu o ressurreto. Ele subiu. Então, olha, da mesma forma que vocês viram ele subir, né? Voltará do mesmo modo, né? Por que vocês estão olhando para o alto? Porque eles não viram, né, o Jesus que eles estavam acostumados a andar com ele subir. Então eles ficaram olhando para o céu, porque, né, eles viram o quê? O barulho. Eles viram o acontecimento. Qual acontecimento, irmão? No capítulo 2, o que? Havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes, né, os crentes, quem crentes, se reuniram todos no mesmo lugar. Naquele dia, a esses que creram, porque está escrito, né? Jesus mandou todos eles ir para lá, ficarem juntos, aguardar. Aguardar para o quê? Para ver a volta dele. Vocês vão para lá, para ver o quê? A volta dele. Quando é que Jesus voltou? Então, veja bem. Havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente, veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se que algo parecido com línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. O que foi dito em João 14, gente? Que o coração de vocês não fique aflito, vocês ficam calmos, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus disse. Verdade? Existe versão que diz, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Creio em Deus, creio em mim. Existem muitas moradas na casa de meu pai. Né? A galáxia é grande, não é só aqui a Terra que existe, né? Existem outros planetas, né? Hoje em dia se estuda sobre o mundo paralelo, enfim, o mundo astral. Se não fosse assim, eu lhes diria, vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos para que possam sempre estar onde eu estiver. Então, quem estava falando aqui? O Jesus ainda é homem, filho do homem, né? Então, vem buscar, porque Jesus ele é espírito, não é verdade? Por que ele reuniu todos lá no mesmo lugar? Né? Aquele invisível, vou falar para vocês entenderem, que da mesma forma que ele subiu invisível, ele voltou invisível, foi a mesma forma. Vamos juntando as peças. Aqui em Lucas, né, 24, ele obteve informações, que Lucas não andou com Jesus, mas obteve as informações, está escrito assim, ó. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresos, porque eles estavam acostumados com o carne, né? O Jesus de Nazaré. Aqui já era simplesmente o resilientes, né? Então, depois da cruz. E atemorizados, eles ficaram atemorizados, né? Lembra que até Pedro falou, é um fantasma. Bem, eles ficaram atemorizados, eles acreditavam estarem vendo o quê? Um espírito. Gente, Jesus de Nazaré aqui estava o quê? Original. Então foi dessa forma que ele subiu e desta forma que ele voltou em espírito. Entendeu? Então, você vê todo dia espírito por aí? Não. Às vezes vê manifestação. Né? Muitos, por não entender, né? Claro, não generalizando, diz que é demônio, é isso. Não, se materializa. Né? O espírito se materializa.
Claro, temos que ter discernimento que tem o bom e o ruim, assim como a carne tem, né? O bandido e o santo. Mas, né, a aula não é sobre isso. Enfim, eles, porém, surpresos, porque já tinha acontecido a cruz. Jesus, para eles, entre aspas, já tinha morrido. E eles estavam vendo Jesus ali. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Não foi isso que eu preguei para vocês, que eu vim trazer vida e vida em abundância? Que João 3,16 eu vim cumprir, né? Vocês têm, se você acreditar, vocês têm. E leia lá João 3,16, o que está prometendo, o que é a promessa, gente. Mas ele lhe disse, por que vocês estão perturbados? Eu vim pregar, foi isso. Não vim pregar ritual, costume dos judeus, não. Eu vim por esta linhagem, porque a promessa foi esta. Eu vim vir por esta linhagem, né, de Abraão. Verdade? Então eu vim por esta linhagem. Eu não vim pela tribo, né, de Levi. Eu vim pela tribo de Judá. E porque, né, sobem dúvidas aos vossos corações? Por que vocês estão com dúvida? Se eu trouxe foi isso, foi vida, é isso. Foi isso, é este o evangelho, é esta boa notícia. É esta boa notícia, que, entendeu? Que o que é vivo é o resiliente. A carne para nada se aproveita, né? Filho de seu João com a Dona Maria nasce só uma vez e depois volta para o pó. Mas o resiliente que está nele é vivo. É isso que eu vim trazer para vocês, é novidade de vida, entendeu? Mas vocês querem ser religiosos, né? E prestar atenção no que vocês querem, no objetivo de vocês. Aqui o Jesus de Nazaré explica, aqui, ó. Jesus explica o que as Escrituras. O que é que eu vim ensinar vocês? A seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei. Né? Eu não mandei vocês fazer ritual, fazer isso, aquilo, outro, não. Eu falei o quê? Estando ainda convosco, que importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, né, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Examinais, né, João 5,39, examinais as escrituras, porque julgais ter nela o que? A vida eterna. Você julga, você que está pensando que a vida eterna está nela, mas não é nas escrituras que está a vida eterna. Está o quê? Onde que está? E são elas mesmo aquilo que testificam de mim. Então, a vida eterna está o quê? Em Jesus. Né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Foi as Escrituras ou foi Jesus? Para pagar o preço. Então, examinais as Escrituras, porque julgas ter nelas a vida eterna, e são elas, mesmo que testificam o quê? De mim. Lembra lá Isaías? Um menino nos nasceu, o filho nos deu, entende? Então, ela testifica que eu, o Messias que veio, realmente sou aquele que veio, que pagar o preço, né? Eu paguei o preço. Então, Jesus, ele veio sobre a lei, né? Ele veio cumprir a lei por nós. Contudo, o que não queres vir a mim para terdes vida. Então, qual é o propósito de João 3,16, né? Para ter vida? Qual é o propósito das boas novas do Evangelho? É sempre vida, gente. Não é para ter carro do ano, para ter isso, para aquilo outro. As bênçãos, né? Nós fomos abençoados na cruz com vida eterna. E não aceito que glória que veio que dos homens. Porque o homem pensa que, né, se você vir para cá, que você vai te salvar, que eu que ensino a salvação, eu que faço aconteça, você vem para cá, hein, outro vem para lá. Entendeu? Não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes o que em vós,
o amor de Deus. Entendeu, gente? O homem, ele é vaidoso, né? O amor não tem esse amor da plenitude. Então é nesse céu que ninguém, nenhum homem consegue chegar, entendeu? Quando o anjo falou lá em Atos, né, 1:11, esse mesmo Deus, da forma que viste subir, é o mesmo Deus que vem, da forma que vai vir descer. Presta atenção, gente. Ele é espírito, está falando em forma, entendeu? Não tá, o filho do homem é carne. Vocês acham que é o filho do homem, carne, vai cair do céu de novo? Vai vir de novo, entrar em outra Maria? O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido que é a sua voz, nem visto que é a sua forma. Entendeu? Desespírito. Também não tendes o que é a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Você não está acreditando de verdade. Entendeu? Vocês acreditam muito só, entendeu? No carne. Vocês precisam acreditar mais, né? No ressurreto, no resiliente, que não deixou ninguém órfão. Ele não é mentiroso, está aqui. A excelência da pessoa e da obra de Cristo, não de Jesus de Nazaré, está falando aqui de Cristo, o ressurreto, Jesus ressurreto. Ele nos libertou, está falando aqui dos judeus, né? Nós temos que nos englobar, que ele foi para o quê? Libertar o quê? Aqueles que estavam os quê? Cativos, está lá em Isaías 61, libertar os cativos. Quem estava cativo? Eram os judeus lá, Israel. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportou, aqui o verbo é transportou, vai vir ainda um outro dia transportar. Ele disse na cruz que foi consumado. No qual temos o que é a redenção, aí engloba todo mundo depois da cruz, né? No qual temos o que é a redenção, a remissão dos pecados, né? Aqueles que viviam na lei pecavam, porque pecado é a transgressão da lei. Nós não nascemos neste período. Ele é o que? A imagem do Deus invisível. Esse Deus é ele, você vê ele? Não, está escrito aqui que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Entendeu? O primogênito. Eu hoje te gerei, né? Está lá em Hebreus, né? Versículo 5, 6 ali. Eu, não é verdade? Eu hoje te gerei como filho, primogênito. Então, lá em Efésios 1:13 diz assim, é nele que agora vós estáis. Né? Ninguém fica indo e vindo, saindo da presença e entrando na presença. Ninguém ganha almas, porque a alma já é de Jesus. O que nós temos que é crer, ter fé. Né? O que é a advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra que é redentora. Então, ele já resgatou, né? Já resgatou ou não? Que ele resgatou foi o nosso espírito, nosso resiliente, não é carne. Entende? A carne para nada se aproveita. Cuidado que ninguém vos venha o que há enredar com vã filosofia, né? Com sua filosofia, cada um tem a sua, né? A sua verdade, seu propósito. E vãs o que? Sutilezas, conforme a tradição o que? É de Deus, dos homens, conforme os rudimentos, o quê? Esse negócio tem que ser assim, tem que fazer aquilo. Não, é assim, para ser santo tem que se fazer assim, entenda assim. Os rudimentos é de homens, né? Então, conforme os rudimentos do mundo, entendeu? Mundo. E não que é segundo Cristo. Porquanto nele habita o que corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nesse céu, né, que diz que ninguém subiu a esse céu, né, senão aquele que está no céu. Então, nesta plenitude, somente o Filho do Homem, né, Jesus de Nazaré chegou, só que só ele tinha esta autoridade, tinha esta glória, este poder e glória. Né? Neste céu ninguém vai.
Ninguém vai para este céu, ficar lá andando para lá e para cá, conhecendo todo mundo, tocando flauta, como é ensinado, entendeu? Não é isso. É um estado de que é o nosso, é um estado, né? Estamos no estado de carne de Adão, né? Do primeiro Adão. Então, e depois vamos para a origem, do qual fomos conquistados na cruz. João 3,16 se cumpriu. Então, temos vida eterna. Então, ganhamos vida no segundo Adão, né? Ganhamos vida nele. Então, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça, né? Não é instituições, não é nenhum outro tipo de governo, né? Então, nele estáis aperfeiçoados, que nos aperfeiçoa. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, né? Principado, são príncipes, reis, é o governo mesmo, políticos que nós conhecemos, né? Então, toda a liderança do mundo, então ele está acima, ele é o cabeça. Então, tudo está no controle dele, né? Tudo está no controle dele. Nele também foste o quê? Circuncidados. Porque aqui estava se falando o quê? Daquele povo que transgredia a lei. Paulo estava ali num tempo, né? Ainda que o Jerusalém estava ainda de pé. Então, nós temos que ler a palavra e entender o tempo, a cultura, o porquê está falando, para quem está falando. Então, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão, que é de Cristo. Então, a circuncisão, ele estava ali ensinando, a nossa circuncisão agora, né, é Cristo em nós. Nós somos o templo, não é verdade? Efésios 1,13, é nele que agora vós estáis. Depois de ouvir o que? A palavra que dá verdade. Tendo sido sepultado juntamente com ele, o que? No batismo. Entendeu? Mas qual foi o batismo? Aquele lá de Pentecostes, né? Vocês ficam todo mundo juntos no mesmo lugar. E aí veio, né? E foram batizados, no qual igualmente fostes ressuscitados. Ali, né? Ali foi o que? Ressuscitado. Foi cumprido João 3,16, a vida eterna. Mediante o que? A fé. Mediante costume, ritual, isso, aquilo, outro, obra, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, mediante a fé, simplesmente. No poder, o que? De Deus. O poder de quem? Não é de nenhum bambambam, mas o poder é de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui em Colossenses 3, né, traz o que foi feito na última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. Ali ele não estava mandando ninguém viver fazendo um ritual, mas ele estava mostrando como se deve viver, né, em comunhão, né, viver no partir do pão, né, estar reunidos né, na mesma visão ali, com ele, na mesma visão. Isso que ele estava ensinando. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de quê? Misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, né? Geralmente as pessoas, o homem exclui, o homem não quer saber, não sou assim, assado, ditar regras, né? Ou então diz, vamos amar o irmão, vamos amar só num momento e depois passa por cima do irmão, não quer saber, entendeu? Tudo ocasião. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva.
Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva.